Olá, é uma alegria mais uma vez poder ter esse momento de comunicação com você. O tema do qual vou falar agora tem esse título: O que fazer diante da crise? E está com base em Salmos 137. Bom, a humanidade enfrentou muitas crises ao longo da história. Ela passou por guerras, doenças, dificuldades econômicas, terremoto, muitas situações que exigiram a união das pessoas. Estamos sempre em luta como seres humanos desde que saímos do Éden. A Bíblia apresenta algumas destas batalhas, batalhas pela vida, mas a Bíblia faz mais do que isso. Ela traz conforto e orientação sobre como agir diante da crise. Vamos ver. Aqui está, Salmo 137, conhecido como o Salmo do Cativo. Diz: Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, com saudades de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Salmo 137, verso 1 e 2. Ele está expressando o lamento do povo judeu no exílio, após Jerusalém ter sido conquistada em 586 a.C. Babilônia tinha muitos rios. Eles estavam prisioneiros ali. O mais importante, o mais famoso, era o rio Eufrates. E a lembrança de Jerusalém, especialmente do templo, que estava em ruínas, fez com que as lágrimas corressem na face dos judeus como se fossem rios. A música da lira que eles tocavam, ela foi doce, foi agradável no passado, mas agora, com essa angústia no coração, as harpas ficaram no silêncio, foram penduradas nos salgueiros. Onde é que você pendura a sua harpa quando você está triste? Como é que você para? O que te para? Veja, aqui tem muitos conselhos para nós. O salgueiro é uma árvore muito bonita, pode medir aí mais de 25 metros de altura. Existe um tipo ainda hoje na Itália, muito comum ali na Lombardia. Nessas árvores, os judeus eles colocaram suas harpas enquanto pensavam na vida. Você já passou por isso? Quando os problemas parecem maiores do que você, tem dias que dá vontade de chorar. Eu já encontrei mulheres e homens chorando, crianças, idosos também, chorando na rua, chorando em um canto. Tem um choro doído que não é dor física, mas é a dor da alma, como dizem. E como se não bastasse, tinha um agravante. Olha isso aqui. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem uma das canções de Sião. Salmo 137, verso 3. O agravante é que eles eram zombados. Queriam que cantasse os hinos sagrados do templo para alegrar os opressores. Os judeus gostavam de festividades. Eles têm muitos hinos animados, mas no exílio, nessas condições, eles foram consumidos pela tristeza. Isso até parece uma ironia, porque aqueles que desprezaram, desestabilizaram, aqueles que desviaram, aqueles que os enganaram, pegaram de assalto, ou seja, os opressores que os levaram prisioneiros, depois pedem para que cantem músicas alegres, como se fossem palhaços. Às vezes a vida faz com que a gente se sinta como se fosse bobo. Aquilo era demais para eles, isto era uma zombaria. Note, como poderíamos cantar os cânticos do Senhor numa terra estrangeira, Salmo 137, verso 4? Consentir em tocar suas harpas nessas condições para o povo judeu era como trair sua cidade. Os hinos não eram entretenimento banal. Parece difícil entender a dor dos outros até que precisamos passar por uma situação parecida. Estar fora do país, no início pode ser muito difícil de adaptar. A língua, a comida, as roupas, o clima, a cultura, muita coisa diferente. Mas morar em outro país e ainda ser maltratado e zombado pelos cidadãos daquele local é um caso de sofrimento que eles estavam passando. Eles estavam diante de uma crise. Bom, olha aqui. Um exemplo de crise que nós conhecemos muito bem, Covid-19, a pandemia de 2019. Na hora em que deu o anúncio mundial da pandemia, 6.500 brasileiros tentaram retornar às pressas para o Brasil. Estavam espalhados em 88 países e sofreram falta de hospedagem, falta de dinheiro, não havia garantia de atendimento fora do Brasil, atendimento médico, então eles quiseram voltar.
especialmente quem não tinha seguro-saúde, e também que se você está em outro país e é um problema grave, primeiro é atendido o cidadão do país, né? Depois os outros. Bom, eu quero fazer aqui um parênteses breve sobre essa crise da pandemia, só rapidamente. Olha aqui, essa foi uma carta que os brasileiros que estavam em Wuhan, lá na China, onde começou, a cidade que começou a pandemia, eles escreveram. Eles disseram: Brasil, casa de todos nós. Cientes dos nossos direitos e deveres como cidadãos brasileiros, aguardamos uma resposta. Eles pediram uma repatriação para o governo. Eles chamam o Brasil de casa de todos nós, olha que interessante. E ao falar em seus direitos, eles estavam apelando pela responsabilidade das autoridades de eles trazerem de volta para casa. Afinal, a doença era perigosa. Era uma crise sanitária que afetou a fé das pessoas. Cada um reagiu de um jeito diferente. Olha só isso aqui. Eu fiz 4 grupos. Existe o primeiro grupo. Tem gente que acredita nos efeitos da natureza e da ciência, mas não crê em Deus. É o ateu evolucionista. Para ele, a ciência somente é tudo. Segundo grupo. Tem gente que não crê nas evidências da natureza, nem nos médicos, mas crê em Deus. Esse é o ateu ignorante. Desculpe o termo. Para ele, se não está escrito na Bíblia, ele não aceita. Bom, terceiro grupo. Tem gente que não crê na ciência, nem em Deus. Esse é o ateu ignorante. Desculpa o termo, não crê em nada. Quarto grupo. Tem gente que crê nas pesquisas científicas sérias em seu devido lugar e crê em Deus. Esse é o cristão inteligente. Agora, vamos olhar na Bíblia um exemplo de peste que aconteceu lá no passado. É o primeiro caso que se tem notícia. 1 Samuel 6,4 diz: 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a mesma praga atingiu vocês, todos os seus governantes. 1 Samuel 6,4. Essa foi uma oferta que os filisteus, num contexto específico, eu não vou entrar nos detalhes, deram aos israelitas. Peças de ouro no formato de tumores e no formato de ratos, em referência a uma epidemia que os filisteus enfrentaram. A palavra hebraica nesse verso para tumores é efulim, que significa inchação, que podem ser os gânglios inflamados. Em grego, para isso existe a palavra bubon, para tumor. Daí vem a referência à peste bubônica, transmitida pela picada da pulga do rato. Existe uma pintura lá no Museu do Louvre fazendo referência a pessoas numa condição assim. Essa é uma pintura feita por Nicolas Poussin, 1630. As pessoas estavam com inflamação na região da virilha. Essa peste é perigosa, pois pode ir para os pulmões, causa falta de ar, até morte. A peste bubônica ela é causada por uma bactéria e depois foi inventado um antibiótico e ela passou a ser tratada. Essa foi a primeira evidência de uma peste. Na Idade Média ela retornou, conhecida como peste negra. Bom, esse é o cemitério de Rochester, aqui é uma outra pandemia, no estado de Nova York. Aqui muitas pessoas foram enterradas com uma infecção intestinal. Não se conhecia a bactéria causadora, era a cólera. A cólera, na verdade, ela provocou 7 grandes epidemias, ou melhor, 7 pandemias no mundo. A terceira onda mundial chegou em Quebec, Canadá, desceu para o rio Lawrence, foi até ali nos Estados Unidos, nesse ano, 1851 a 1853. Nessa época, esse cemitério de Rochester não estava dando conta. Tanta gente que morria de uma vez. Depois a cólera também chegou em Londres e esse homem, John Snow, ele no ano seguinte, 1854, analisou o comportamento das doenças que matavam 23 mil pessoas por ano. Ele fez um traçado epidemiológico e viu que ao redor, ali no mapa, você pode perceber, na Avenida Street, na Broadway Street, tinha uma bomba d'água e uma grande concentração de mortos ali. Então ele mandou fechar a bomba de água e as mortes diminuíram. Isso levou a relacionar a doença com higiene e a sua transmissão pela água, a cólera. Bom, o Dr. Dorival Duarte, de São Paulo, ele é um médico infectologista e ele explicou sobre o que fazer diante da crise sanitária, com base em alguns textos que ele leu na entrevista, e ele resumiu assim. Em outras palavras, ele diz: não deixe a pandemia te paralisar.
Segundo, viva diariamente cuidando da sua saúde. Não espera só o momento de uma pandemia. Terceiro, tenha fé e respeite a ciência. Em outras palavras mesmo, ele estava dizendo, preserve a saúde emocional, física e espiritual. Nós precisamos cuidar das áreas diversas da vida, não uma só. Enquanto estivermos nesse mundo, novas pandemias aparecerão. A Terra passou por um acidente muito tempo atrás e nós sofremos as consequências até hoje. As crises da humanidade começaram com o pecado lá do primeiro casal e passou para todos os seus descendentes. Mas Deus fez lá atrás um mundo perfeito. Nós temos saudades desse mundo perfeito, saudades do Éden. Temos saudade de Deus, da companhia dos anjos, da nossa comida. Queremos voltar para nossa casa. Em nossa casa nós sentimos segurança, não é verdade? Aqui está a resposta para a pergunta inicial. Salmo 137, verso 5. Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. O que fazer diante da crise? Resposta do Salmo, não esquecer de Deus. O templo de Jerusalém era o centro da vida de Israel. Não deixe a crise afastar você da casa de Deus. Os cultos ficaram online durante a pandemia. Muitas pessoas se acostumaram a ficar mais distantes da casa de Deus por uma questão de proteção. Mas é muito importante estar na companhia de outros cristãos. Agora, tem algo que falta nesse salmo, vou ser sincero. O autor não faz nenhuma reflexão sobre o porquê eles entraram naquela crise. Devemos avaliar as escolhas erradas, devemos fazer uma autoavaliação. Isso faltou nesse salmo. Fazer uma autoavaliação ajuda a não cair no mesmo buraco duas vezes. Eu quero, para ir para a conclusão, ver rapidamente 4 conselhos que Isaías deu durante uma crise. Ele disse assim, mantenha os fundamentos. Isaías foi o profeta ali do povo de Israel em momentos difíceis. Ele escreveu, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Isaías 26, 3. Quais fundamentos? A Bíblia, a oração, os relacionamentos, chamo isso de tradição da família. As crises mudam a rotina das pessoas, mas cada família deve manter alguma tradição, ou seja, costumes que serão sua âncora enquanto a tempestade não passa. Reuniões, contato, lembra da macarronada na casa da avó, ou mesmo horas sociais da família no final de semana à noite. Mantenha alguns rituais em sua vida. Segundo, o conselho de Isaías, espere no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Isaías 40:31. Esperar o quê? Saúde, motivação, resistência diante da crise. Não sai tomando decisões aleatórias. Deus está atento a tudo. Ele sabe o que você precisa. Tenha calma. Ele está cuidando da sua salvação. Hoje se fala muito na palavra antifrágil, não é verdade? Significa ser menos quebrável, menos dodói, sair mais forte da crise. Eu digo para sermos menos casca de lesma. Lesma não tem casca, pele de lesma, isso. Sermos menos pele de lesma. Temos nossa parte em ser duro na queda. Eu sei, mas a vida e a saúde muitas vezes está por um fio e é Deus quem segura. Espere no Senhor. Terceiro conselho de Isaías diante da crise, reconheça a bênção. Ter sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Quais bênçãos? É Deus que sustenta, Deus que abre as portas, Ele que permite as oportunidades. Nós costumamos dizer que somos provedores da nossa casa, mas a manutenção da vida vem de Deus. Ele é o verdadeiro provedor. Você vai sair para conseguir o pão de cada dia essa semana. Deus está já providenciando. Aos seus amados, diz o salmista, Ele dá enquanto dormem. Quarto e último conselho, sinta a presença de Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo, Isaías 43:12. Veja, onde Jesus está presente? No hospital, na sua casa, no seu trabalho. Não há promessa de um mar de rosas nessa vida, mas sim a promessa de, Ele disse, estarei convosco todos os dias. Bom, eu quero colocar aqui o verso 8. O último verso que eu vou apresentar, Salmos 137, verso 8, diz assim: Ó cidade de Babilônia, feliz é aquele que lhe retribuir mal
o mal que você nos fez. Nota, aqui já há um ponto delicado. A indignação é compreensível. Uma coisa deu errado, você fica indignado, é compreensível. Ajuda até a reorganizar a vida, né? Se polarizar. Tudo bem, mas o sentimento de ódio não ajuda. A vingança, ela é autodestrutiva, na verdade. Não fique preocupado com quem te fez o mal. Não fique remoendo quem te puxou o tapete. Não tenha ódio. Não tenha rancor. Não tenha raiva de quem te prejudicou. Eu sei que é difícil na prática, mas vá atrás de uma restauração. Jesus ouve a sua oração. Deus pode restaurar a vida de qualquer um de nós. Creia. Para concluir, eu quero deixar a lembrança da história do padre, é um padre italiano, Giuseppe Berardelli, 72 anos de idade. Ele, diante da crise, né, demonstrou amor ao próximo. A cidade de Bergamo, na Itália. O padre pegou Covid e foi hospitalizado. O hospital não tinha respiradores para todos. Então, os membros da paróquia compraram, fizeram a vaquinha, compraram, que na época o custo tinha subido, né, compraram um respirador e levaram para ele de presente. O padre se recusou a usar esse respirador e isso fez falta. E ele deixou o equipamento para um paciente mais jovem e isso fez toda a diferença. Ele deu a oportunidade de viver para outra pessoa. As crises passam e cada vez mais entendemos que a vida é um presente. Eu quero fazer um apelo a você. Jesus disse que quando as crises nesse mundo aumentarem, é para levantar a cabeça, porque está se aproximando a sua salvação. Jesus vai restaurar. Os israelitas ficaram 70 anos como escravos em Babilônia. E toda Páscoa eles diziam, ano que vem em Jerusalém. Eles estavam desejando sair da escravidão e ir para a sua cidade. Você quer que Jesus volte logo? Então digo mesmo que os israelitas diziam, ano que vem em Jerusalém, a Jerusalém celestial. Você pode repetir comigo, ano que vem em Jerusalém. Tomara que Jesus venha logo. Agora vem, Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa promessa da volta de Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque diante da crise não estamos sós. Sabemos que o Senhor está conosco. Peço tua bênção para essas pessoas que estão me assistindo até esse momento. Que elas possam ser iluminadas. Que nos momentos difíceis segurem tuas mãos e o Senhor as levante. Que o Senhor sustente a cada um. Em nome de Jesus suplicamos. Amém. Que Deus te abençoe.